Então, assim, o meu senso comum já estava meio que desconfortável com essa conclusão desde aquela época. Uma outra conclusão que nós acabamos chegando foi que a moralidade ela tinha que ser uma construção social, né? Se nós somos primatas, descendentes de outros primatas, causados meramente por processos materialistas, então a moralidade ela não tem realidade, ela não é ancorada em algo real a respeito da natureza. Um outro tema que a gente discutia é a questão do aborto, então né, muitos de nós chegou à conclusão, inclusive eu, que o embrião era um bando de célula não diferenciada, então podia se abortar, eu defendia o aborto, obviamente. Olha que doideira, olha o caminho que o cara tava levando, ó. A partir do momento que virou ateu, entrou pra faculdade, aprendeu sobre evolucionismo, olha onde essa linha de raciocínio tava cada vez levando mais ele, ó. Olha pra que caminho que ele tava indo, ó. Porque isso tudo que ele tá falando são deduções que faz parte do trajeto. Se você é um ateu, e você aprende sobre teoria da evolução, você sabe, você é um adepto disso daí, o seu raciocínio vai te levando a isso. Então vai vendo, ó. Eu nunca fui militante, não tinha paciência para essas besteiras. E você já vê aí, quando você vai chegando nessas conclusões, se você está pensando sobre o seu ateísmo, que a maioria dos ateus não faz, né? A maioria é um bando de pirralho que só repete a narrativa e sofre lavagem cerebral durante a universidade. Mas você percebe que caso você pense sobre essas coisas, você vai ver que aquela ideia minha que eu mencionei lá no começo do meu ateísmo, que a minha visão de mundo não ia mudar, era uma baboseira. Porque ela já começa a mudar aí, né? Nós estamos falando de coisas extremamente importantes. Eu me lembro nós estávamos discutindo uma vez a respeito do infanticídio na Amazônia, e nós estávamos discorrendo se, caso, enquanto biólogos, se a gente estivesse trabalhando na Amazônia e presenciasse uma cena de um índio que está indo para causar um infanticídio, se a gente faria alguma coisa para interromper aquilo dali, né? Porque os índios, eles enterram, às vezes a criança até é viva, se ela nasce com uma deficiência. E eu me lembro que todos nós, pelo menos entre os ateus, disse que não faria nada, porque moralidade é relativa, mesmo que eu me sinta meio... Olha o pensamento dos ateus. Segundo eles, a moralidade é relativa. Então você tá vendo ali o cara cometendo infanticídio. Na cabeça de um ateu, se você é ateu, o raciocínio lógico é esse. Você vai falar, não, peraí, eu não... Então, olha que doideira, vai vendo, ó. Aquele índio acha que fazer isso é certo, então o certo dele não é melhor do que o meu, porque não existe um certo absoluto. Então, não vou fazer nada. E, inclusive, e aí mora o perigo, né, que os darwinistas jamais admitem, mas que é o darwinismo social, que eu me lembro muito bem da gente concluir que, na verdade, isso que o índio está fazendo faz sentido do ponto de vista da evolução. Olha que doideira. Você, como um bom fanboy do Darwin, você chegar ao ponto, por uma sequência lógica de raciocínio, a defender isso. Você tem que defender isso. Todos aí esses que se dizem os darwinistas aí, que são os cientistas, né, que são Você regou para o Brave. essa nata aí, né, que eles falam, que falam as coisas dele, as baboseiras, eles são tudo gente que defende isso, tá? Porque se o moleque nasce com uma deficiência pesada e uma tribo, sei lá, nômade, esse moleque vai acabar afetando a tribo, a sobrevivência. Claro, vai comprometer todo mundo. Da tribo, que ele vai afetar, né, a velocidade com que eles podem andar, entendeu? Ele não vai contribuir com a caça e só vai causar problemas. Então faz sentido que ele morra, né? Óbvio que o darwinista vai se defender dizendo, não, isso é só algo teórico, não é que nós queremos que seja implementado, mas, entendeu? Só discorrendo aqui. Mas você vê que isso, né? Se você tiver um pingo de coerência e honestidade intelectual, você vai ver que quando chegar o momento que você tiver que fazer uma decisão desse tipo, você vai ter que ser coerente e dizer que não pode fazer. O índio tá ali para fazer isso daí. Procure um famoso ateu filósofo, Peter Singer, que defende que a mãe tenha o direito de matar uma criança deficiente mesmo. Ó o filósofo, a carinha do filósofo, ó. Mesmo após o nascimento, tá? Mesmo nem aborto mais que ele fala. Então ele é um... nasceu... veio comprometido? Comprometido? Veio com alguma deficiência? Quer matar? Ela pode. Ela pode. E ponto. Ateu coerente, ao meu ver. Então, assim, de certa forma... O que esse cara tá sendo, esse filósofo tá sendo? Ele tá sendo coerente com esse ateísmo. Leva a isso. Uma coisa tá emendada na outra. Então vai vendo. Isso aqui é bom, cara, porque vocês saem por aí, vocês veem tantas pessoas falando que são... eu sou ateu e não sei o quê. Tem muita gente que fala só por rótulo. Porque existe uma espécie meio que de egocentrismo. A pessoa fala que é ateia porque
Ah, ela parece que é inteligente diante dos olhos da sociedade burra. Entendeu? É uma parada meio assim hoje em dia. As conclusões elas não estavam descendo muito bem comigo, mas as conclusões elas pareciam estar de acordo com as premissas. E eu ainda acho que elas estão. Eu acho que o que a gente estava fazendo era algo, do ponto de vista lógico, era coerente. As premissas estavam levando aquelas conclusões, então não havia nada errado ali com a validade do argumento. O que estava errado, e eu vinha descobrir, era com as premissas, né? Então, naquela época, né, me tornei um ateu, comecei a entrar naquela ideia de que a religião não é só uma distração, mas ela causa um mau objetivo, porque aquela ideiazinha de gente que acha que está iluminada, né? Todo mundo que é religioso é imbecil, o ateu, principalmente o ateu jovem, isso eu já me... Esse cara refuta a evolução por meio da seleção natural. Eu Pesquisa sei. mais sobre ela. Eu tô vendo os Adalto vídeos dele. Lourenço. É muito bom, esse cara é muito bom. Lembro mesmo, enquanto adolescente, antes mesmo dessas discussões filosóficas, eu já me achava um gênio, porque, pô, eu rejeitei Deus, olha esses otários aí. Eu rejeitei Deus, olha esses otários, eu sou um gênio, tô na universidade, eu sou evolucionista. Acreditam em Deus. Então, assim, é uma soberba muito grande, né? Que é o pecado que Lúcifer e Adão Exatamente. cometeram. A minha ética começou a decair, porque eu passei a enxergar... É óbvio que a sua ética vai decair. Impossível não. Olha do que a gente tá falando. Você é ateu, você chega ao ponto de você ter que defender infanticídio, aborto, falar que se um filho de uma mulher nasce comprometido, ela tem o direito de matá-lo. Pô, olha o caminho que vai. Uma coisa tá totalmente ligada à outra. o ser humano como simplesmente um primata que evoluiu. E tudo começa, olha aqui onde tudo começa, ó. Deem uma olhada. Aqui vocês vão entender por que foi criado realmente esse negócio de teoria da evolução. Eu já falei pra vocês aqui na live que Darwin criou isso pra aproximar o ser humano do capeta e remover Deus da sua vida. A ideia desses caras sempre foi essa. Esse que é o lance do darwinismo, tá? E olha olha o comentário que o cara faz aqui, ó, que corrobora com isso que eu sempre falei aqui pra vocês, ó. Por que eu sempre falei isso? Justamente por conta disso que ele tá falando, ó. Tudo tem um começo. Ó o que ele fala aqui, ó. O engraçado é o pessoal falado que o Darwin é o maior cientista KK. Não é o pessoal, são pessoas burras, né? Pessoas que sofreram lavagem cerebral. Porque eu passei a enxergar o ser humano como simplesmente um primata que evoluiu a partir de outros, então... Presta atenção, cara. Vocês perguntam assim pra mim, ó, por que a discussão formato da Terra tem importância? O que muda na minha vida? Muda tudo. Você é um reflexo do seu olhar pro mundo. A maneira como você interpreta o mundo indica qual caminho você vai trilhar. Se você vai trilhar por um caminho X, a sua linha de raciocínio tem que ser coerente com o caminho que você tá trilhando. Quando você parte de uma premissa que você veio do primata... Olha que ponto que você chega. Por que saber a forma da Terra é importante? Por que a forma da Terra liberta? É óbvio. A Terra bola molhada e giratória tá ligada com o quê? Com essa pseudociência. Darwinismo. Toda essa palhaçada, essa pseudociência que a gente vê hoje em dia, faz parte da Terra bola molhada e giratória. Tudo começa lá. Uma obra do acaso. Uma mera explosão cósmica. Você é um primata, irmão. Simples assim. Você não tem valor nenhum. O que tem é o universo. Percebe? Se você parte do princípio geocêntrico, que a Terra é o centro do universo, e Deus a criou com um propósito e colocou o ser humano aqui, é outra história. É por isso que a discussão de forma da Terra incomoda o sistema. E até hoje tem um monte de gente que fica alfinetando, falando abobrinha, um monte de coisa. E nunca vai morrer essa discussão. Agora, ó, ele vai mais adiante ainda, ó. Presta atenção que nível que chegou o raciocínio dele. Ele é um cara inteligente. Esse cara aqui, ele é inteligente. Você percebe que ele é um cara inteligente. E até ele caiu nesse conto da carochinha. Então você imagina as pessoas que são razoavelmente inteligentes e estão na universidade. A mentalidade que elas vão sair de lá. Vai vendo como que é o negócio. A instituição do matrimônio pra mim não fazia sentido nenhum, porque na natureza o que se vê... A instituição do matrimônio, óbvio que não faz sentido nenhum. Porque na natureza o que a gente vê? Não é a poligamia? Você não vê animal trepando com tudo lá, aquela coisa patética da natureza? Ué, você vai ver um cara namorando, constituindo família, você vai falar, isso é um absurdo. Isso é patético, família não tem valor. O negócio é trepar com todo mundo. Por que Darwin era amigo e trocava cartas com Karl Marx?
Quem que defendia que a família tinha que ser sacrificada, tinha que destruir a família pra poder implantar o tal do comunismo? Vocês percebem? Por que que o Marx falou pra Darwin que a teoria dele era maravilhosa pra corroborar e fortalecer a teoria dele? Poligamia, né? Então eu já rejeitei a instituição do matrimônio, achava que era um absurdo, achava que o indivíduo que casava e tinha filhos era um completo estúpido, e se o moleque estava namorando uma menina há 2 anos na universidade, eu achava ele um completo idiota, enquanto eu estava lá querendo fazer sexo com todo mundo. Enfim, toda aquela vida universitária que não preciso dar detalhes, que vocês já imaginam como que foi, né? Acontece que a minha intuição ela me ajudou mais uma vez, alguns anos depois. A intuição veio e brecou. Opa, indicou pra ele que tinha coisa errada aí. Eu já estava vendo no Brasil um crescimento alarmante da ideologia de esquerda nas universidades, mas eu me mudei para os Estados Unidos para fazer uma graduação sanduíche, e lá, né, o feminismo, o esquerdismo universitário já estavam num estado muito mais avançado, né? E essas completas idiotices de relativismo cultural, né, não existe cultura melhor do que a outra, mas a minha experiência de vida observando o mundo não batia com isso, né? Você vê umas culturas tipo os islâmicos que colocam mulher totalmente coberta de preto, casam com 10 mulheres, às vezes crianças de 12 anos, e vai dizer que essa cultura é igual, tem a mesma validade do que uma cultura católica tradicional? Não tem, né? Então Óbvio que não. Eu já não gostava do esquerdismo, e vendo esses excessos cada vez maiores, eu fui tomando mais e mais asco, né? Então, eu vou resumir essa parte que não é muito importante, mas naquele momento eu associei as causas do esquerdismo com a causa errada. Eu achei que era um problema puramente político. Então, eu me tornei um anarcapitalista. Olha que doideira. Olha isso. Ele virou um anarcocapitalista, rapaziada. Olha só que coisa doida, cara. Libertário, comecei a ler É o libertário. artigos no site do Mises o tempo inteiro. Achava que o problema era o Estado. Cara, mas a naturalidade do raciocínio levou ele a isso. Olha que doideira. Que tinha que privatizar tudo, eliminar o Estado completamente. Até rua tinha que privatizar. Essas ideias completamente retardadas, mas que, né, naquela época me pareciam corretas, porque me parecia ser a solução. O cara chegou muito longe. Não é que ele chegou muito longe. Esse raciocínio dele foi a dedução lógica que ele teve diante do tempo. Uma coisa tá ligada à outra. Algumas pessoas não chegaram ainda na conclusão que ele chegou, mas eventualmente terão que chegar. A coerência desse raciocínio dele que começou lá atrás leva a isso. O término do raciocínio é esse. Ih, caralho, piscou de novo o bagulho aqui. O Bafomé tá ansioso, hein? Que eu tô alfinetando aqui ele, que eu tô ensinando vocês como que ser ateu na verdade significa ser satanista. Ele tá ficando doido. Ele fala, esse caralho, o Xandão, ele tá... o chat dele tá cheio de gente. Eu ia querer pegar esses filha da p pra mim, ele não vai deixar. Contra o esquerdismo. Então eu ficava nessa posição extremamente estranha de um ateu anarcocapitalista de direita. Mas durante todo esse processo, eu já estava percebendo uma associação muito grande entre o ateísmo e as coisas que eu estava criticando. Olha lá, ó. Aí ele se ligou, ele falou, puta merda, velho. Ateísmo. Caramba. Todas as coisas que eu critico faz parte desse ateísmo. O que eu tô fazendo? Aí o cara começou, olha que doideira. Que elas partiam das mesmas premissas que eu defendia. O sujeito, para defender o relativismo cultural, ele parte da premissa que a moral não existe. Exato. Tal qual eu. Ele só aplicou aquele conceito para a escala maior da sociedade. Exatamente. O pessoal que eu estava começando a ficar horrorizado do aborto, por exemplo, que eu via coisas absurdas. Por exemplo, uma vez um sujeito da UFMG estava defendendo um aborto e comparou um embrião com um pedaço de pele do pênis dele. Falou que não havia a menor diferença, que era tudo célula indiferenciada. Vocês acreditam nesses absurdos? E o ódio que eu via, sabe? Mulheres falando que feto era um parasita, umas coisas completamente insanas. São coisas nojentas, cara. Essa turma, é por isso que eu falo pra você. O ateu, ele, às vezes, ele tá no nível que ele não entende isso. Ele acha que ele é só um ateu. Mas, cara, você sendo um ateu e indo por esse caminho, eventualmente você vai se aproximar do diabo. E é isso que ele quer. E acaba que você vira um defensor de determinadas coisas que faz parte disso. Só que você não percebe. Essa que é a doideira do negócio. Você não entende isso. Todas essas posições, elas estavam ancoradas no sistema materialista que eu defendia. Exatamente. Eu já estava chegando num momento
em que eu estava defendendo, eu estava anti-aborto. Ateu não acredita no diabo. Essa é a grande sacada do diabo, irmão. Irmão, se você não acredita no diabo, é ponto pra quem? Pra você ou pro diabo? É isso que eu tô fazendo você entender, companheiro. Você não sabe nada sobre adianta. ateísmo, Xande. Para com isso. Olha só, na nossa vida é assim, ó. Não interessa no que você acredita ou no que você deixa de acreditar. Tudo aquilo que é real vai impactar na sua vida. Mesmo você enxergando isso, acreditando ou não. Então, se eu parto de uma premissa onde eu acabo me transformando num ateu e eu não creio no diabo, tudo bem. Eu não creio, mas a minha vida continuará acontecendo do jeito normal. Eventualmente, por conta de N coisas que acontecerão, eu vou acabar me aproximando dele. Uma pessoa que não tem referencial na vida, ela eventualmente se aproxima daquilo que é ruim, que é mal. O referencial precisa existir para isso. Por isso que a família é importante. A família é o referencial mais forte na vida de um ser humano. Eu estava criticando o relativismo cultural. Eu, inclusive, estava começando a perceber que o cristianismo, de alguma forma, era necessário para uma sociedade saudável, porque eu observava que os países que abandonavam o cristianismo acabavam se tornando mais esquerdistas, mais feministas. Veja a Suécia, por exemplo. Veja o caso da Irlanda, que era um país mais católico e começou a se tornar mais ateu por causa de feminismo. Hoje em dia tem uma das leis de aborto mais permissivas da Europa. Então eu comecei a ver essa conexão. Eu comecei a entender, pô, por que será que o povo sempre fala que, né, aquela coisa que eu achava estúpida, que o comunismo e o ateísmo, eles têm um forte vínculo. Eu achava isso uma completa absurda. Eu falei, não, pera lá. Se você começa a enxergar a vida humana como sendo nada, sem valor intrínseco, tudo que você vê é uma briga de poder entre pessoas, então Exato. eu não estava defendendo o índio enterrar uma criança viva. Qual que é a diferença disso para um comunista que mata os opositores em larga escala? Exatamente. É uma diferença de escala. A diferença é que os intelectuais ficam lá trancadinhos dentro da sala, teorizando, enquanto tem gente que está botando essas ideias em prática. Né? Então eu já estava nesse momento aí, que eu estava ficando angustiado, porque eu acho que duas visões de mundos conflitantes dentro da sua cabeça te deixa maluco, né? Então, assim, como que você é um ateu que rejeita as premissas do ateísmo? Eu estava basicamente nessa posição, mas eu não sabia o que colocar no lugar, cara. Essa que era a treta. Bom, eu vou parar por aqui, porque... Tem a segunda parte, mas essa a gente assiste outra hora, tá? Eu vou precisar sair, rapaziada.